algo para vocês aqui que é muito profundo. Nós estamos falando sobre o novo nascimento, certo? Ok? Pois bem. Abra sua Bíblia no capítulo 3, se você quiser, claro, do Evangelho de João. Eu vou ler o versículo 36, tá? O versículo 36 do Evangelho de João está escrito assim: aquele que crer no Filho tem a vida eterna. Observe. Mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Isso aqui é uma introdução dentro da palavra que nós vamos estar aqui fazendo agora. Esse versículo é o último versículo do capítulo 3 que nós estamos estudando. O capítulo 3 do Evangelho de João é a base, é a estrutura da palavra de Deus, de todo o ensinamento de Gênesis e Apocalipse. Guarde isso. Essa mensagem falando sobre o novo nascimento, ou como você queira chamar, regeneração, as duas palavras estão se tratando da mesma coisa. É a base de todo o ensinamento de Jesus Cristo. Se o homem não nascer de novo, ele permanece debaixo de condenação. Amém? Guarde isso. Então é justamente o que o texto está falando. Quem crer no Filho tem a vida eterna. Mas quem não crer no Filho não verá a vida. Marcelo, não verá a vida? Que vida? A vida eterna. O texto está tratando de vida eterna. Mas a ira de Deus, aqui é outro ponto muito importante. A ira de Deus sobre ele permanece. Permanece. Nós vamos entender isso aqui. Qual é a condição da humanidade antes da vinda de Jesus Cristo? Qual era a condição da humanidade antes de vir Jesus Cristo? O que aconteceu? Vamos lá. Abra a sua Bíblia rapidamente. No capítulo 5, versículo 12 de Romanos, está escrito assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Você pode pegar esse texto aqui que nós lemos, depois com calma na sua casa, você coloca ele no caderno, e você vai dividir ele em 3 partes. Porque aqui tem muita revelação. Primeiro, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, vírgula. Aqui você já tem um verso, vírgula. E pelo pecado, a morte. Você já tem outra parte aqui. Assim também a morte passou a todos os homens. Você já tem outra parte aqui. Por isso, todos pecaram. Aqui nós temos uma série de revelação de essas partes. Se a gente for dividir, a gente vai levando para ambos os lados da Bíblia, para a gente entender o que Paulo está falando aqui. Primeiro, ele fala de um homem. Marcelo, quem é este homem que ele está falando aqui? Ele está falando de Adão. Olha o versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Eu vou ler de novo. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. O versículo 14 está escrito assim, todo o versículo. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual era a figura daquele que havia de vir. Então, quando ele fala por um homem entrou o pecado no mundo, ele não está tratando aqui do sexo, ele está tratando aqui do primeiro homem, Adão e Eva. Porque não está falando de Adão e Eva. Por que ele fala de um homem? Porque Adão e Eva é um corpo só. É um homem só, é uma pessoa só, uma carne só. Se juntaram, casou, se tornaram uma carne só. Então ele fala um homem, Adão. E outro ponto importante,
A autoridade que Deus deu, você vai entender isso mais para frente, ele não deu para a mulher no Jardim do Éden, ele deu para o homem. O primeiro sacerdote na Bíblia se chama Adão. E nós vamos entender isso para frente. Irmãos, lá em Gênesis tem coisa tão profunda que vai abrir a sua mente como tem abrido a minha. De uma forma sobrenatural. Tá bom? Então, a autoridade, tudo que Deus fez e criou, ele deu na responsabilidade de quem? De Eva? Não. Ele criou primeiro Adão. Com o tempo ele foi criar Eva. Ele deu toda a autoridade, o reino de Deus nas mãos de Adão. Então Paulo está falando aqui de Adão, como pelo um homem entrou o pecado no mundo. A consequência de entrar o pecado, o que aconteceu? A Bíblia vai nos responder, capítulo 6 de Romanos, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. Paulo só está acrescentando o que ele já falou aqui no capítulo 5, o versículo 12. E pelo pecado, a morte. E lá na frente ele acrescenta o salário. É um salário que o homem tem que receber. Igual você está trabalhando e no final do mês você vai ter que receber aquele salário. Por quê? Porque você fez algo, você está trabalhando. Agora o homem pecou contra Deus e vai ter que receber por isso. E ele vai receber o quê? Ele recebeu morte primeiro, espiritual. Tá bom? Primeira morte, primeiro salário do homem. O salário do homem qual foi, Marcelo? Vamos ver aqui rapidamente. Efésios capítulo 2, versículo 1. Está escrito assim: estando vós mortos em ofensa e pecado. Ainda no capítulo 2 de Colossenses, capítulo 2 de Colossenses, versículo 13 está escrito: e quando vós estavam mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então, quando Paulo está falando no capítulo 5, versículo 12, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, a primeira morte que Deus falou em Gênesis 2, verso 17, não come desta árvore, porque no dia que você comer, certamente morrerá. Ele falou no dia que ele comesse, naquele mesmo dia, Adão e Eva caíram, morreram espiritualmente, pois a morte que Deus considera dentro da Bíblia não é primeiro a morte física. Isso é importante nós entender isso. A morte física não é nada para Deus. Morte eterna também não. Mas a morte espiritual, se o homem não se sujeitar ao Filho, aí não tem como Deus tirar das consequências futuras. Morte espiritual, vai vir morte eterna, não tem como fugir disso. Então a primeira morte, morte espiritual. Guarde bem, nós lemos Efésios capítulo 2, versículo 1, parte final do verso. Nós lemos também Colossenses capítulo 2, versículo 13, que fala sobre a morte espiritual. Segunda morte, que está escrito aqui no versículo 12 de Romanos 5. Vamos ler agora Hebreus capítulo 9, verso 27. Está escrito assim. Glória a Deus. Hebreus 9, verso 27. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. O homem, irmãos, ele está ordenado a morrer somente uma vez. Marcelo, talvez você se pergunta, Marcelo, da onde esse versículo de Hebreus surgiu? Irmão, o Novo Testamento é o Antigo. Quando você lê o Novo Testamento, ele está respondendo e trazendo resposta do Antigo. Tá bom? O Novo Testamento ele não é desconectado de forma alguma da primeira aliança, porque Jesus ele veio cumprir o que está escrito. Nós temos ampliações profundas no Novo Testamento, mas nós temos, por exemplo, no Antigo Testamento, o livro de Apocalipse, que é considerado como o livro de Apocalipse, o livro de Daniel. E vem o livro de Apocalipse complementando o livro de Daniel, falando do que já está escrito e ampliando outras coisas que a gente não entende lá. Então, você nunca pode separar o Novo Testamento do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento lança luz sobre o Antigo Testamento e o Antigo Testamento lança luz sobre o Novo Testamento. E ambos, o Antigo e o Novo Testamento, lançam luz sobre as cartas paulinas, como todas as cartas universais. Amém? Então, a sequência.
Primeiro, Antigo Testamento. Segundo, Antigo Testamento. Primeiro, Novo Testamento. Terceiro, cartas, as cartas paulinas, como as cartas universais. E quarto, o livro profético Apocalipse. Então segue-se uma sequência para a glória de Deus, amém? Então ele está falando lá, ó, o homem está ordenado a morrer uma só vez. Então nós já lemos a primeira morte espiritual. Nós já lemos agora a segunda morte e vamos aqui olhar outro texto que fala da mesma coisa. Gênesis 3,19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, pois dela foste tomado. Porque tu és pó, e em pó te tornarás. Meu Deus. Em pó te tornarás. Então, irmãos, ali é uma ampliação desse versículo. Aqui o próprio Deus está dando uma sentença, diz, olha, você pecou, você ouviu a voz da sua mulher que não era para ouvir e você me desobedeceu. Eu falei para você não comer, mas você preferiu ouvir a voz da sua mulher ao me desobedecer do que ouvir primeiro o que eu te falei. E muitas vezes é assim, irmãos. Cuidado com os conselhos. Cuidado com os conselhos de amigos e de pessoas que estão próximas. Às vezes é Deus, às vezes não é. Amém? Às vezes não é. Eva trouxe uma mensagem maligna para o seu esposo. Uma mensagem diabólica. E observe que ela comeu, ela não caiu em pecado, porque a autoridade não estava sobre ela, estava sobre o esposo. Ele era o sacerdote e cabeça. Então, para ela cair, que faz parte do corpo, o cabeça tem que cair primeiro. Por isso que existe esse mistério de cabeça e corpo dentro da Bíblia. Porque a autoridade está sobre a cabeça e não sobre o corpo. Amém? Então ela come e não acontece nada. Quando ela vai oferecer a semente maligna para ele, ele esquece do que Deus falou. E prefere ouvir ela do que ouvir o que Deus anteriormente já tinha falado. Então vem um castigo, porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. E tudo que nós estamos vivendo hoje na humanidade é consequência do pecado do homem. Então, o resultado disso, morte espiritual. O homem foi expulso do Éden, desconectado de Deus. Não há mais espiritualidade. O homem deixou de ser um homem espiritual, agora ele é um homem natural. Quando a Bíblia usa essa expressão no Novo Testamento, ela não usa por acaso. Marcelo, por que a Bíblia usa o novo homem e o velho homem? O que era Adão e Eva no princípio? Um novo homem. Era um homem espiritual. O que aconteceu quando caiu? Homem natural. Antes, na eternidade, homem espiritual. Depois da queda, homem natural. É por isso que a Bíblia fala, Paulo ele fala sobre o homem natural e sobre o homem espiritual. Essa expressão, irmão, não é desconectada, ela vem tudo do princípio. O homem, ele era o quê? Espiritual e eterno. Ele era espiritual e eterno. Entrou o pecado, ele perdeu a eternidade e a espiritualidade. Ele passou a ser um ser natural. Um homem direcionado pela sua própria natureza pecaminosa. Isso quer dizer ser um homem natural. Não é mais direcionado por Deus. Marcelo, o que é um homem espiritual? É um homem direcionado por Deus. É um homem que anda dentro da vontade de Deus, pelo Espírito de Deus. Por isso que ele é um homem espiritual, porque é guiado pelo Espírito de Deus. O homem natural, ele é guiado pela sua própria vontade, pelo pecado, pelos anseios do que é gerado, que é produzido em nós diariamente, pela cobiça, pela vaidade, pelo orgulho. Isso é homem natural. Amém? Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Marcelo, por que tu está lendo